É mais complexo falar da direita do que da esquerda, porque é ela que vem sofrendo alterações durante mais tempo. Nós temos uma direita antes do cristianismo, a conservadora das tradições e das hierarquias, a transformação pelo cristianismo, que trouxe a ideia de caridade e auxílio aos mais pobres a partir das hierarquias, e depois o protestantismo, que inclusive fez parte significativa aí da abolição da escravatura e dos direitos das mulheres. Há pelo menos 9 tipos principais basilares de direita, e deles aí surgem outras nuances. No Brasil, desde 1985 até 2018, a direita não era aliançada, mas a esquerda, sim, criou uma bancada significativa no Congresso e elegeu líderes aí como Lula, enquanto a direita ficou perdida sem uma representação forte. Com a esquerda praticamente sozinha, criando e aprovando pautas políticas, os conservadores se viram não representados. E a gota d'água foi a pressão em cima das igrejas, tanto evangélicas quanto católicas, para realizar cerimônias de casamento religioso entre pessoas do mesmo sexo. Algumas instituições estavam respondendo judicialmente, então as igrejas cristãs começaram a levantar candidatos do seu meio para manter as tradições, né? E assim surgiu a bancada evangélica. Mas faltava ainda um líder que representasse essa direita no poder, ou seja, na presidência. E foi aí que entrou com o tempo Jair Bolsonaro. Acontece que não estávamos mais acostumados a ver uma direita ativamente representada e menos ainda essa nuance entre direita populista ou direita conservadora. Alguns, mais aliados à esquerda, tendem a dizer que no espectro político Jair Bolsonaro seria aí uma extrema-direita. Mas extrema-direita foi a ditadura, que tem a prática de impor ordem e autoritarismo como característica central. Quem já estudou um mínimo de espectros políticos sabe que um líder fascista ou totalitário, ele não ia governar por 4 anos, deixando a imprensa livre, permitindo a oposição manifestar suas insatisfações, aceitar parlamentares fazendo pedidos de impeachment e ainda deixar as eleições ocorrer normalmente. Basta olhar a história, gente. Mussolini na Itália, em 1 ano, ele começou suas políticas autoritárias e fascistas, levando a julgamento políticos os oposicionistas. E em 3 anos ele já estava no auge do autoritarismo. Hitler, na Alemanha, em 1 ano, já estava prendendo e perseguindo políticos de oposição. A primeira coisa que um governo fascista faz quando assume o poder é acabar com a oposição. Exterminar o que atrapalha a sociedade de evoluir. Uma extrema-direita que ameaça e fomenta, mas não usa o autoritarismo e abuso de poder na prática, não é extremista. O fomento e o uso de discurso fazendo da oposição um inimigo, ele é um espectro político que flerta com o extremismo. E isso a esquerda brasileira também faz, igualmente, o discurso da direita. Então essa é a nova direita conservadora. Disso é normal que qualquer direita populista ou conservadora no mundo haja sombras de uma extrema direita, um flerte, digamos assim. É estranho para nós porque na escola a gente não aprende sobre os espectros políticos, a gente aprende fatos históricos, datas, nomes, mas não fala o que há nuances para cada corrente. A nova direita, ela é assustadora porque ela é mais atrevida e ela testa os limites da democracia, embora ela jogue dentro das regras democráticas. No limite, mas dentro. Apesar aí do tom autoritário, a imprensa continua com a sua liberdade de expressão, os opositores podem falar à vontade, as eleições seguem acontecendo, os poderes continuam em exercício, apesar de todo o climão de guerra, de ameaça. Então Bolsonaro, ele deu voz a uma direita suprimida por um tempo, provavelmente porque ficou aí associada ao regime militar. E Bolsonaro, como ex-militar, trouxe essa característica ao invés de desvincular do passado, que acarretou aí uma euforia de alguns. O fascismo é autoritário por natureza. Ele centraliza o poder, ou seja, o totalitarismo, acaba com a oposição, trata a oposição como não deve existir, tem que erradicar a oposição, controla a imprensa, usa o abuso de poder e, se preciso, geralmente faz, em casos de um levante popular, o uso da força militar. Fascismo sem o autoritarismo e sem a violência em prática, a partir do poder, não existe. Portanto, não dá para dizer que todo o espectro político de direita é militarista ou fascista, tá? Porque são coisas que podem se misturar, inclusive à esquerda, como aconteceu historicamente. Então, os espectros de direita
populista e conservadora atual é severa, é tensa, tem uma tendência à inflexibilidade, mas não é fascista nem autoritária, a não ser que ela adote características importantes desses dois regimes, que é a perseguição política, primeiro fator, censura das mídias, segundo fator, e por fim abuso de poder, aí em relação às queixas da população, principalmente o grupo oposicionista.